Olá pessoal do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai aprender sobre o uso dos equipamentos tecnológicos no nosso cotidiano. A gente já conheceu, um pouco sobre força, sobre energia, movimento, conhecemos um pouco sobre os princípios da robótica e agora a gente vai conhecer os equipamentos tecnológicos que a gente mais usa. Antes de tudo, vamos conhecer o que é tecnologia. Vai partir dessa pergunta na nossa aula de hoje. Tecnologia, a gente pode dizer que é o uso de técnicas e do conhecimento adquirido para aperfeiçoar ou facilitar o trabalho. Então, o ser humano, durante toda essa era, durante toda a existência, começou a pegar todas as técnicas que foram adquiridas e usar isso para benefício próprio, para aperfeiçoar seu trabalho, para facilitar a sua vida. Então, coisas como o fogo é uma tecnologia, certo? Uma roda, mesmo as mais primitivas de madeira também são tecnologia. E essas armas que a gente tem aqui na imagem, algumas ferramentas e armas que eram utilizadas, por exemplo, pelos homens da caverna, como o pessoal fala, são tipos de tecnologia. Por quê? Porque vieram para facilitar e aperfeiçoar a vida desses seres humanos. E aí, é interessante, antes da gente conhecer, de fato, esses equipamentos tecnológicos, que a gente conheça o conceito de revolução industrial. Hoje, a gente vive a quarta revolução industrial. O que é essa quarta revolução industrial? A gente diz que é uma revolução tecnológica que vem transformando fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Muitos cientistas eles falam, quando falam aí de quarta revolução industrial, eles trazem que a partir de agora a humanidade vai viver algo que ainda não viveu. E depois desse processo, a humanidade não conseguirá mais regredir. E aí a gente fala de alguns conceitos dentro da quarta revolução industrial, que é a robótica, a internet e a inteligência artificial. E aí alguns equipamentos tecnológicos do nosso dia a dia, a gente tem aqui o smartphone, que é um modelo de celular que a gente usa hoje, que é bem moderno, e existe um outro modelo que foi inventado lá no início, que era grande, tinha que puxar a anteninha, tinha que abrir. Então são dois modelos de celular, ambos são tecnologias, só que um é uma tecnologia mais avançada e o outro uma mais antiga. Na TV aí a mesma coisa nessas duas imagens. E aí no fone, o fone hoje em dia que a gente consegue usar até um fone sem fio, via Bluetooth, por exemplo, e aqui embaixo a gente tinha um fonezinho que a gente só conseguia usar com a fita, conectava ali naquele radinho, só se conseguia usar assim. E aí, existem vários ramos da nossa vida em que a tecnologia está diretamente ingressada. O primeiro deles que a gente vai conhecer hoje é a agricultura, certo? Na agricultura, hoje em dia, existem vários processos tecnológicos que vieram para somar e para melhorar. Por exemplo, o sensor GPS, que ele vai estar ali vendo onde todas as coisas estão e vai avisar por meio de um sistema. Os sensores para dados, máquinas e sistemas integrados, que também o sistema integrado é aquilo que vai fazer com que tudo funcione de forma mais tecnológica. E o uso de drones. Esses drones eles vão estar ali, mapeando toda a plantação, por exemplo, facilitando o processo. Então ele vai lá diretamente achar onde estão as pragas, onde estão os defeitos daquela plantação, e aí vai avisar diretamente no sistema e o dono daquela plantação ele vai saber onde ele vai ter que intervir sem que ele precise estar andando por ali para estar procurando. Então facilita muito o trabalho dentro da agricultura. Na saúde, existem também outros tipos de tecnologia. O primeiro deles ali a gente vai ter o colete ortopédico, que hoje em dia é um equipamento que usa para auxiliar na correção da postura, para quem tem problemas na coluna. A gente tem a telemedicina, que hoje, principalmente na realidade que a gente está vivendo hoje, foi algo que veio para somar, um atendimento médico que é feito pela internet, que é feito por videochamada. Tem ali o monitor cardíaco que a gente consegue ver aqui, que nos hospitais, nas UTIs, existe um monitor que vai mostrando ali como que está o batimento cardíaco, como que está o coração do paciente. E a gente consegue ter hoje em dia relógios de pulso, onde vai ter lá mostrando os batimentos cardíacos como tá. Então, é algo bem menor, bem mais prático que a tecnologia trouxe para somar na nossa vida. Tem aí a impressão 3D. Essa impressão 3D é justamente a impressão de algumas estruturas, por exemplo, próteses, para pessoas que não têm a mão, que não têm a perna, conseguem utilizar essa impressão 3D. E também a cirurgia robótica. O que acontece na cirurgia robótica?
o médico ele vai estar usando ali alguns robôs, micro-robôs, e vai acompanhando, ele vai controlando essa cirurgia e acompanhando por meio de câmeras. Então ele vai controlando aí pelo computador e vai observando tudo o que vai acontecer, ele consegue fazer uma cirurgia robótica. Na segurança a gente tem aí, por exemplo, né, o uso de impressão digital e do reconhecimento facial. Hoje, cada vez mais frequente. Então, a gente consegue, por exemplo, desbloquear um celular pelo reconhecimento facial. Então, você coloca ali para ele reconhecer o seu rosto e ele só vai desbloquear quando ele detectar o seu rosto na frente da câmera. O segundo, impressão digital, né, que a gente usa no celular. Existe, por exemplo, quando você vai... Hoje em dia, algumas pessoas usam na hora da votação, né? O pessoal vai lá e coloca a digital também, então é um processo aí de reconhecimento de impressão digital. E tem também câmeras de segurança, né? As câmeras de segurança, onde a gente vai, que captam as imagens, né? E vão nos deixar aí, de certa forma, mais seguros. São tipos de tecnologia usadas na segurança. Na educação, principalmente na época que a gente se encontra, essas tecnologias vieram muito para contribuir e facilitar, né? De certa forma, que são aí as plataformas digitais utilizadas nas aulas remotas. Então, a gente tem aí 2 exemplos clássicos utilizados nessas aulas. A utilização de videoaulas, que foram algo que facilitou, que ajudou muito, né, nesse processo. Jogos educativos e tecnológicos, que também vieram para contribuir. E o WhatsApp que foi essencial nessa era, né, nesse período todo de isolamento. Aqui a gente vai ter, né, a tecnologia mais um pouco durante a pandemia. A gente teve aplicativos que foram essenciais e também sistemas, né, tecnológicos que foram essenciais durante todo esse processo. O primeiro deles são o quê? Aplicativos de delivery. Esses aplicativos de delivery foram essenciais, né, justamente porque as pessoas precisavam ficar todas em casa e aí elas podiam comprar de tudo, absolutamente tudo, pela internet por meio desses aplicativos. A gente tem aí as câmeras com sensor térmico, que são utilizadas principalmente em aeroportos, né? As pessoas quando chegam, se a temperatura do corpo dela estiver elevada, essas câmeras vão detectar, vão acionar ali e as pessoas vão chegar naquelas pessoas e identificar se elas estão infectadas com algum vírus, se elas estão doentes e assim sucessivamente. O termômetro digital, que é uma tecnologia que veio ajudar muito, né? Quando a pessoa chega, ele coloca ali por meio de radiação. Ele, sem precisar encostar, só botar próximo do corpo, ele consegue saber a temperatura que o seu corpo ele se encontra. E aí a gente teve também uns capacetes, né, respiratórios que foram criados lá no Ceará, né, aqui no nosso país, que vieram contribuir muito, né, no tratamento de pessoas infectadas pela Covid-19. E por fim, a vacina, que é também um tipo de tecnologia, né? Muita tecnologia empregada, estudos, todo o processo por trás da produção da vacina são processos tecnológicos, então a gente também vai ter aí a vacina como contribuinte. Aqui a gente tem alguns exemplos principais, né? Principal deles, aplicativos de banco, né? Que hoje a gente consegue utilizar esses aplicativos para fazer todo tipo de transação bancária, transferências, pagamentos. Aplicativos de trânsito, que a gente consegue ver como que está o trânsito em todos os lugares. E aí, por isso, escolher, por exemplo, a melhor rota. A gente pode também utilizar esses aplicativos usando o GPS. E a gente vai num lugar que a gente nunca foi. Usando esses aplicativos, a gente consegue saber o caminho que percorrer e chegar no ponto desejado. Jogos de celular, que vem servido aí para nos ajudar a sair como é que eu posso dizer, da chatice de ter que ficar em casa. Então, esses jogos de celular vieram para nos ajudar também. E, por fim, aplicativos de filmes e séries, que também vieram como forma de entretenimento durante todo esse processo. Então, pessoal, esses foram alguns exemplos, né, do uso da tecnologia do nosso cotidiano. A gente viu que tecnologia pode ser qualquer coisa que possa nos ajudar, nem sempre coisas mais modernas. E então, por hoje é só e até a próxima aula.